É bom ver os irmãos aqui novamente, né? Tem alguns aqui que nem me conhecem ainda. Amém? Eu sou o Cleiton, eu estou sobreiro aqui já há algum tempo. Alguns irmãos são novos aqui para mim, porque eu estou auxiliando na congregação do bairro Recanto, mas é uma satisfação conhecer os irmãos novos aqui que estão frequentando e servindo ao Senhor juntamente conosco. Amém? Hoje, o nosso culto é dirigido pelo Departamento de Obreiros
mas toda honra, toda glória é para o dono da festa, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu conto com você para adorar o Senhor nesta noite, para glorificar a Ele, pois Ele é digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido. Só Ele e mais ninguém é digno. Ninguém que sobe aqui neste altar é digno de nada, nós somos apenas servos do Senhor. Amém? O Senhor é o dono de todas as coisas. Convido você a se colocar de pé, abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perdição dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Eu profetizo já na sua vida aqui que há somente vasos de honra nesta noite. Não importa se você acha que é vaso de ouro, de prata, de madeira ou de barro, você é um vaso de honra, usado, proveitoso nas mãos do Senhor, para ser cheio do óleo da unção. Você pode receber aí nesse lugar, nesse momento. Amém? Amém? Então aplauda o Senhor, porque Ele é digno de ser engrandecido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Quero convidar você para um pequeno momento de oração, reflexão na presença do Senhor. Nós começamos nossos cultos, né? Todos os irmãos já sabem, com a oração. Porque somente pela oração nós podemos alcançar a graça do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela nos garante que nós devemos fazer isso, né? Vigiar e orar o tempo todo. Crente que não ora não tem defeito de fabricação, como diz por aí, é somente sem vergonha e preguiçoso. Mas aqui são crentes verdadeiros, que têm prazer em orar e agradar ao Senhor. Amém? Pai, neste momento, Senhor, nós como igreja do Senhor, reunidos aqui nesta casa que o Senhor escolheu, separou e santificou, como casa de oração, Pai. A tua igreja se reúne para te engrandecer, para se dobrar diante do Senhor, para buscar a tua face, meu Pai, para te exaltar, meu Deus, para glorificar o teu santo nome, meu Deus, porque o Senhor nos fez assim, meu Pai, para o louvor e para a glória do Senhor, meu Pai. Proveito nenhum haveria para nós, Senhor, se não fosse para te adorar. O Senhor, meu Deus, nos separou e nos santificou. O Senhor mesmo nos escolheu, meu Pai, e nos comprou, meu Pai, com teu sangue precioso naquela cruz do Calvário, e nos
trouxe aqui nesta noite, meu Pai, nos tirando, meu Pai, do reino das trevas e nos transportando para a Tua maravilhosa luz. E hoje, meu Pai, aqui, Senhor, tem apenas vasos, Senhor, usados, Senhor, vasos nas Tuas mãos, prontos para ser usados, prontos para ser cheios, prontos, meu Deus amado, para se render, meu Pai, e ser transbordante do Teu Espírito Santo. Que nesta noite o Senhor também tenha liberdade em nosso meio. Papai querido, tenha liberdade, Espírito Santo, de tocar a vida, Senhor, e o coração de cada um, Pai. Que ninguém, meu Deus, que entrar aqui nesta noite, meu Pai, saia da mesma forma que entrou, porque a unção do Teu Espírito Santo repousa sobre cada um, e o Teu sangue que nos purificou de todo pecado, meu Pai, já nos lavou e já nos comprou, Pai. E aqui estão os Teus servos, meu Pai, contritos e quebrantados diante do Senhor, prontos, meu Deus, para receber mais de Ti e ofertar a Ti, Senhor, todo o nosso louvor e adoração, com os nossos corações abertos, meu Pai, diante do Senhor, como obreiros, como servos, como aqueles, meu Pai, que se rendem aos Teus pés, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que você possa louvar o Senhor mais uma vez com as suas palmas, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar aplaudindo o Senhor mais um pouco, a glorificar o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Igreja, hoje é culto de departamento. E hoje é o departamento dos obreiros que estará preparando, que preparou este culto. E foi o que nós falamos mais cedo. Desde quando nós acordamos, desde quando você despertou, você já começou a cultuar o Senhor, amém? Você já começou a prestar o seu culto de adoração, porque o domingo é do Senhor, é o dia que Ele fez para que nós estivéssemos reunidos como igreja para adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Como é maravilhoso. Então nesta noite nós aclamamos o Santo dos Santos. Nós dizemos: Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Então eu não sei se você chegou aqui nesta noite com alguma preocupação. Eu quero te convidar a colocar as mãos no seu coração neste momento e a falar para o Senhor: Deus, eu quero te adorar. Nada vai atrapalhar a minha adoração. Nada vai atrapalhar o culto que eu quero prestar ao Senhor. Um culto racional, com entendimento. Que a tua presença flua, Senhor. Pai, guarde a cada pessoa, Deus, a cada parente das pessoas que estão aqui, Pai. Se elas estão com pensamento em outro lugar, que o Senhor agora, Pai, traga cativa a nossa mente ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós declaramos nessa noite: tenha liberdade no nosso meio. Haja com autoridade, com poder e com a manifestação da Tua glória. É o que nós clamamos nesta noite. Amém, igreja? Fica ligado, porque se você estiver ligado no trono dos céus, você vai receber aquilo que você necessita nesta noite. Se é a presença do Senhor, você vai ser cheio, você vai ser cheio, você vai ser cheio. Apenas creia e receba. Aleluia. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo,
suas mãos agora, gente. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio o som de como vento veemente e impetuoso, e encheu-lhe a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo. Labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama sobre teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama sobre teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Glória a Deus. Pousa sobre cada um de nós, Senhor, com teu fogo, com tua presença que queima os corações. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. É estar sensível à voz do Espírito, igreja. É estar sensível à voz daquele que chama, daquele que quer conduzir, daquele que quer te envolver, daquele que quer estar todos os dias conosco, com a igreja. É fazer morada na minha vida e na sua vida, amém? É estar sensível à voz do Espírito. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te levar às águas tranquilas. Só Ele pode nos levar. Só Ele pode nos dar a direção. Só Ele pode nos mostrar o caminho. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha
Toda glória seja a ti, Senhor. Toda honra, toda glória. Como é bom, igreja, estar neste lugar de adoração. Como é bom viver neste lugar de adoração. E é o que nós vamos declarar nesta hora. Como o salmista declarou, o que ele mais desejava era estar neste lugar todos os dias da vida dele. É permanecer no lugar de adoração, aonde o Santo dos Santos se manifesta e se revela a nós, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, revelando o que Ele quer fazer na sua vida, revelando o que Ele quer fazer através da sua vida. E é o que nós queremos declarar nesta noite. Somente uma coisa nós pedimos. Somente uma coisa nós pedimos. Nós queremos mais. Queremos mais. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar todos os dias. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar. Coloca a sua mão sobre o coração. Coloca a sua mão sobre o seu coração e declare isso. Declare com toda a força. Declare com todo entendimento. Neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste
oferta, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Senta, irmãos, um pouquinho, rapidinho. Vamos falar de oferta. Todas as vezes que eu subir aqui vai ser a mesma coisa. Falar de oferta. O pastor falou de manhã aqui, né, pastor? Que falar de oferta para pastor e manda para mim. Eu sou pior do que ele para falar de oferta. É complicado. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia em Malaquias 3:10, 3:8. Para nós entendermos um pouco o que diz a palavra de Deus. Muitas das vezes a palavra é forte, mas ela vem de confronto aos nossos corações. Tem que ser, para que nós entendamos o que é a obra de Deus. Porque ofertar e dizimar a casa do Senhor também é obra. É com ela que se mantém a casa, é com ela que se mantém famílias necessitadas, e é com ela que tem sustento na casa de Deus. E o texto diz claro que ele diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Algumas fazem nas ofertas alçadas, nas ofertas de amor, nas ofertas de gratidão. Oferta nós vamos achar na Bíblia em vários nomes. Mas a oferta voluntária, a oferta que você vem ao altar, todas as vezes que você vem ao culto, você tem o privilégio. Eu falo privilégio porque para nós devolvermos a Deus em termos de oferta ou dízimo na casa dele, nós somos mais do que privilegiados, porque nós temos o sustento que ele tem nos dado. Ele tem dado um bom emprego para você, ele tem te dado condições para que você tenha e possa ajudar. Então, quando você tem, não ajuda, você peca. Quando você tem ajuda, você é próspero. Assim diz a palavra do Senhor. Quando ele diz: roubará o homem, a quem nós nos roubamos? Roubamos nos dízimos e nas ofertas. Eu sempre subo aqui e falo que o pior do nosso meio, o mais difícil de um servo, de um crente, de um seguidor de Jesus, é converter o bolso. E esse convertimento, ele começa na juventude. É quando nós respeitamos Jesus lá no início da nossa caminhada com Cristo. A primeira coisa que nós devemos orar a Deus e pedir: Senhor, converta o meu bolso. Eu tenho que ter o coração aberto para ofertar na casa de Deus. Eu tenho que ter o coração aberto para dizimar na casa de Deus. Porque se eu não tiver, irmãos, não adianta nenhum pastor, não adianta nenhum obreiro, ninguém subir ao altar do Senhor e falar de oferta e de dízimo com você. Porque é uma questão pessoal, particular, sua e Deus. Você só devolve a Deus quando você quer. Você só dá a Deus quando você quer. E eu falo mais para você: não precisa do seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Porque se Ele fala: se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar a bênção sem medida sobre a sua vida, se não cumprir isso na sua vida e na minha, para que nós estamos servindo um Deus que nos mente? Mas quando Ele fala: abrireis a janela dos céus e derramarei bênção sem medida sobre a sua vida. E eu creio que é dessa forma que Deus faz. Não é de falarmos com muita eloquência aqui na frente, não é que tivemos uma boa oratória, como o nosso pastor sempre diz aqui, que vai mudar o seu pensamento, vai mudar. É você e Deus, é particular. Mas, pastor, eu vim desprevenido nessa noite. Glória a Deus, irmão, você veio desprevenido. Porque se você tivesse prevenido, você estava trazendo o seu melhor, eu tenho certeza. E como você não foi prevenido, hoje é a hora, e o momento é agora de você colocar no altar de Deus o melhor que você tem. Talvez você olhe para a sua carteira: poxa, só tem nota de R$200. Ninguém fala um glória a Deus, ninguém fala um amém. Que é a maior nota que nós temos no Brasil. Mas o que o Senhor está pedindo nessa noite aqui é o seu coração. Se você ainda não conhece Ele, se você não tem ainda o Senhor como seu suficiente Salvador, abre o seu coração. Deixa Ele entrar na sua vida através da palavra, através do mover dEle nessa noite. E com certeza você será um ofertante e um dizimista fiel na casa de Deus. Mas primeiro receba Ele. E receba a palavra dEle que está sendo dirigida a você nessa noite. Desde quando nós entramos aqui, o Senhor está ministrando na nossa vida. E esse momento é o momento que você vai alegrar o coração de Deus. Que você vai trazer no altar o seu melhor. E eu creio
é o seu melhor que você vai trazer nessa noite. Queria que você colocasse de pé em nome de Jesus. Eu não costumo orar antes de você apresentar a sua oferta aqui. Mas hoje eu senti de orar e pedir ao Senhor que abra as janelas dos céus em seu favor. Mesmo em você, que eu acabei de dizer que você não tem, mas abre o seu coração, deixa Deus fazer algo novo no seu coração nessa noite, que também é oferta, quando nós ofertamos o nosso coração. Hoje eu acredito que nós não temos tempo, mas tem um casal aqui que eu queria ouvir eles. Vou pedir ao pastor que no próximo domingo nós escutamos ele, um testemunho deles, que eles falam o que Deus tem feito na vida deles, porque são fiéis no dízimo e na oferta do Senhor. Vou dizer só um pouquinho para vocês verem. Quando o rapaz pensou em casar, nem emprego ele tinha. Não é isso, Lucas? E hoje ele tem um emprego que, creio eu, que já sustenta ele e a esposa assim que casar. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Esse Deus que nós estamos apresentando aqui, estamos pregando ele aqui na igreja. Deus é fiel. Pai, em nome de Jesus, a igreja do Senhor se reunida nessa noite, ó Deus. E eu creio que a tua palavra, papai, ela diz que roubará o homem a Deus em que nós roubamos ao Senhor. E ele nos diz, ó Pai, e ela nos diz que é nos dízimos e nas ofertas. Mas eu creio que nessa noite o Senhor tem algo especial para trazer para a tua igreja e derramar sobre eles. E eu creio, ó Pai, que do céu será aberto uma cachoeira de bênçãos, ó Pai, sobre a vida daqueles que estão dizimando e ofertando e aqueles também que não estão, Pai, por não ter condições nessa noite. Mas eu creio, ó Pai, no nome de Jesus, que nos próximos cultos, eles terão como ofertar a tua casa em agradecimento ao Senhor, porque tu abriu as janelas dos céus e derramou bênção sobre a vida deles. Assim eu oro nessa noite, Pai, te agradeço por cada um que estará dizimando e ofertando a tua casa, e te peço, abra, papai, e confirme a tua promessa na vida de cada um. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Graça e paz, igreja. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Eu vou pedir às crianças, por favor, só agora, depois vocês podem se ir lá, tá? A gente vai fazer uma apresentação, nós vamos precisar desse meio aqui. Tá, amor? Senta lá com a mamãe só um minutinho, por favor. Pode sentar aqui também. Os obreiros, por favor, se preparando. Irmãos, eu vou ler Apocalipse 6. Quem puder, abra sua Bíblia aí para nós, por favor. Nós vamos apresentar uma música que
se refere-se ao que está dizendo nessa passagem. Apocalipse, capítulo 6, que diz assim a palavra do nosso Deus: o cordeiro abre os selos. O primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e lhe saiu vencendo para vencer. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 cenário, e não danifique o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o Inferno, e o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O 6º selo. Vi, quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalava por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Quando todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Irmãos, eu gostaria de pedir à igreja que fique bem atento, bem sensível para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida através dessa canção.
Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O rei despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que
Que Deus seja louvado, né? Toda honra e toda glória a Ele, que é digno. O Senhor é o Rei dos reis, o único digno de desatar os 7 selos. Ele escreveu o teu nome nesse livro, e o livro foi aberto, e nele estava escrito o seu nome, para a honra e glória dele. Amém? Aplauda o Senhor, pois Ele é digno. Amém? Quero convidar aqui o pastor Roberto, nosso pastor. Amém. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. O Senhor está presente. Você sentiu a presença dele nesse lugar? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero, com muita honra e muita satisfação, fazer menção dos amigos e irmãos que nos estão dando a honra com a tua presença nesta noite. Os irmãos que estão nos visitando, dê um sinal assim com a tua mão, os amigos. Tem alguém nos visitando nessa noite? Aqui à frente, tem mais alguém? Lá atrás. Vamos saudá-los, como usa dizer os santos, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus queridos, fique à vontade, está na casa do Papai Celestial. Meus amados, eu quero dar uns avisos rapidamente. Na terça-feira, oração, intercessão. Quinta-feira, o Quinto da Vitória. No sábado, presta atenção, todos os homens da União Masculina, sábado, dia 31, a partir das 8h30, aqui na porta da igreja, estará saindo a caravana para lá nos Taboca, próximo ao Piqui, na casa do nosso irmão Maurício. Dá um sinal assim, aquele obreiro lá simpático lá atrás, nossa irmã Leila. Vai estar aqui reunindo, 8h30 e 9h estarão lá. Os irmãos entenderam? Amém? Onde os irmãos estarão passando o dia todo ali, fazendo a obra do Senhor e finalizando ali com adoração, culto, uma palavra da parte de Deus, para todos que estarão presentes ali. Vamos estar orando para que Deus possa realizar milagres e maravilhas ali através da vida dos amados irmãos. Domingo pela manhã, 8h a 8h30, nosso café. E das 8h30 às 10h, nossa escola bíblica dominical. Nós temos também o nosso passo a passo, ou seja, o curso de pré-batismo. E também a escola Gamaliel, nível 2, nível 3 e nível 4. E o nosso curso de teologia, que está comigo aqui, aqueles que concluíram o nível 4. E lembrando que domingo, às 18h30, o nosso culto, que será o culto da ceia. Amém? Não viaje, não faça outro compromisso. É um culto, para mim, é um dos cultos mais sublimes da igreja, que é o culto da ceia, onde nós nos reunimos para relembrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício vicário que Ele fez ali no Calvário. Eu quero convidar para estar aqui à frente, por favor, o nosso irmão Tião e irmã Solange. Onde estão os amados, quero convidá-los. Enquanto os irmãos se aproximam, deixa eu só concluir aqui os avisos. Nós tivemos aí 40 dias de oração, de jejum, depois nós prolongamos para mais 21 dias de oração e jejum, e nós continuaremos, com esse propósito, jejum e oração. Pastor, até quando? Até a volta do Senhor. Então, nós estaremos nesses próximos dias organizando, e eu gostaria de contar com toda a participação da igreja. Todos os dias vai ter um grupo de pessoas jejuando a favor desta obra. Amém? Amém? Nós estaremos direcionando os níveis de conexões, as conexões, líder de departamento, e toda a igreja tem liberdade para estar com esse propósito. Todos os dias, de segunda a segunda, nesta igreja vai ter alguém jejuando em prol dessa obra. Pode dar um amém? Amém? Meus queridos, aqui está esse jovem casal, simpático, que todos conhecem. Quem ainda não conhece esse casal? Deixa eu dar um sinal com a mão. Quem ainda não conhece? Poucas pessoas, Mas são da casa, o que acontece? Tião e Solange, eles estão retornando para esta casa para nos ajudar a louvar, a cultuar e a servir ao Senhor. E eles
procuraram estar pedindo comunhão com esta igreja, quer voltar a se tornar membro desta igreja, porque membros do corpo de Cristo, eles sempre foram. A igreja sente-se feliz em receber nossos amados irmãos de volta, vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, lembrando, glória a Deus. A Etião e Solange, é a satisfação da igreja de recebê-los novamente. Vocês estão na casa de vocês, vocês sabem disso, o carinho dessa igreja por vocês, e vocês vieram para somar. E o reino de Deus está precisando de mais trabalhadores. Amém, irmãos? Fique-se à vontade e tenha oportunidade de continuar adorando o Senhor. Muito obrigado. Quero convidar aqui o pastor Wendel. Pastor Wendel é um amigo, companheiro, nós conhecemos um dia lá em Garatinga. Estava na farmácia e eu conheci esse homem de Deus. E de lá para cá nós criamos um laço de amizade, de um amor fraternal, né? E hoje, respeito. E hoje é o instrumento que Deus estará usando para falar aos nossos corações. Departamento, Ministério de Obreiros, cuidar o pastor Wendel para estar aqui ministrando, sendo canal de bênção para nossas vidas. A Dani, onde está a Dani, a esposa do pastor? Está lá atrás. As crianças já desceram. Vamos saudá-los também com os dizeres santos, vamos dizer? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Dani, pastor, a casa é de vocês, né? É daqui da casa, tem toda a liberdade. E abra o teu coração e deixa Deus falar com você. Quantos vieram ouvir Deus nessa noite? Então deixa Deus falar com você. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Pastor Roberto já fez as apresentações, né? Alguns aqui me conhecem, mas a casa, graças a Deus, cresceu e tem crescido. E alguns aí nós não tivemos o prazer de conhecer. Passei por aqui há alguns anos atrás, me considero filho dessa casa. Aliás, essa semana eu estava pensando nisso. Eu tenho o privilégio de chamar 2 casas batistas nacionais de minha casa, que é a casa de Dores do Indaiá, a Igreja Batista Nacional em Dores do Indaiá, onde eu congreguei até os meus 22 anos. Depois vim para cá, né, fiquei um período numa outra igreja, mas aqui eu me senti acolhido, aqui eu me senti em casa, parte dessa família, e eu me alegro com vocês, choro também com vocês. É sempre uma honra estar aqui. E tenho certeza que é também um sentimento da minha esposa. Amém? Para a glória de Deus. Bom, para a gente não perder mais tempo, né? Se bem que depois desse teatro, sinceramente, eu estou até constrangido em pregar, né? Mas fui convidado para isso, né, pastor Chiquinho? Vamos lá, Atos capítulo 6, amém? Atos capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Atos capítulo 6. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas
contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Repitam comigo esse nome, Estevão. Mais uma vez, Estevão. Amém? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, os louvores foram entoados, o Senhor falou também fortemente aos nossos corações, por meio da apresentação de um teatro, de uma coreografia. Deus, agora fala por intermédio da tua palavra, Deus. Ministra sobre os nossos corações. Papai querido, revela o que está oculto, papai querido, o que nós ainda não nos deparamos, ó Deus, dentro desse texto que é tão conhecido da tua casa, da tua igreja, Deus. Fica conosco, me usa, eu me humilho, eu me diminuo, para que o Senhor cresça e a sua glória se manifeste nesse lugar, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, quando eu fui convidado para pregar esta noite, eu fui informado pelo irmão Cleiton que o culto de hoje seria dirigido pelo corpo diaconal. E quando eu digo corpo diaconal, para aqueles que estão nos visitando, equivale ao mesmo que obreiro. Mas eu gosto dessa expressão raiz, eu sou meio raiz. Eu gosto desse trem de corpo diaconal. Porque é o que esses irmãos que apresentaram aqui, na verdade, são. Eles são diáconos. Foram consagrados, apresentados ao Senhor, escolhidos pela casa, para servirem às mesas. Os diáconos foram levantados, instituídos, como nós lemos no capítulo 6 do livro de Atos, para fazer isso, servir à mesa das viúvas, e não apenas a mesa dos órfãos e das viúvas, mas a mesa da igreja, que hoje compõe a ceia do Senhor, e a mesa do pastor. Amém, Adalto? Você foi levantado para servir à mesa do pastor. Está servindo direitinho? Amém? Glória a Deus. Mas todas as vezes que o assunto em questão é o grupo de obreiros, o corpo diaconal ou diaconato, entendam como os irmãos bem quiserem nessa noite, um dos nomes que logo me vem à mente, dentre tantos outros que poderíamos aqui nessa noite citar, sem dúvida alguma, o nome que me vem em questão é o nome de Estevão. Nós vamos falar desse personagem do livro de Atos, um judeu helenista, e quando dizemos judeus helenistas, nós estamos nos referindo a um judeu que viveu fora dos arredores da Judéia e que havia recebido forte influência da cultura grega, por isso eles eram chamados ou denominados assim, judeus helenistas, cujo nome tinha por significado coroa de vitória e era cheio do
Espírito. Razão pela qual foi um dos escolhidos para exercer isso que nós mencionamos aqui anteriormente na nossa introdução, exercer o diaconato junto à igreja primitiva, servindo primeiramente a mesa das viúvas. E queridos, não é pelo simples fato de Estevão ter sido o primeiro mártir, porque se você segue a história, você vai ver que Estevão depois é morto, é apedrejado, ele é o primeiro mártir da igreja primitiva, mas não é pelo fato dele ter sido o primeiro mártir da história da igreja, que o seu nome me veio à mente nessa noite. Muito pelo contrário, seu nome me veio à mente porque Estevão era alguém diferenciado. Foram escolhidos 7 homens, todos cheios do Espírito e de sabedoria e que tinham boa reputação. Isso era uma característica idêntica a cada um deles. Todos eles foram escolhidos porque apresentavam esses pré-requisitos. Mas Estevão, diferentemente dos demais, e não tanto de Filipe, mas nós não vamos falar de Filipe aqui nessa noite, vamos nos ater a Estevão. Estevão era diferente. Estevão tinha algo em si que atraía o público até ele. Estevão tinha algo em si que chamava a atenção das pessoas que paravam para ouvi-lo e estavam à sua volta. Não por acaso, em meio a um livro, preste bastante atenção nisso, que notoriamente se divide entre Pedro e Paulo. É ou não é verdade? Quem já estudou o livro de Atos aqui? Nós poderíamos dividir o livro de Atos assim: primeira sessão, Pedro. Segunda sessão, o apóstolo Paulo. Mas, curiosamente, Lucas, o autor do livro de Atos, vai dedicar 1 capítulo e meio para esse moço chamado Estevão. 1 capítulo e meio para esse moço que foi escolhido, dentre outros demais, para ser diácono, ou seja, uma sessão de Atos, e de quebra vai lhe dar o título, como eu disse, de primeiro mártir da história da igreja. Mas a questão e é aqui que eu queria chegar nessa noite, afinal de contas, o que fazia de Estevão um homem diferenciado? O que fez com que Estevão se destacasse dos demais? E quando, querido, nós analisamos mais acuradamente, profundamente, o enredo de sua história, desse 1 capítulo e meio, capítulo 6 e capítulo 7, quando nós analisamos de forma mais investigativa, nós encontramos as respostas. E a primeira resposta a qual nós encontramos é que Estevão era diferenciado, porque havia nele plenitude do Espírito Santo. Havia em Estevão plenitude do Espírito Santo. E por plenitude, querido, entenda inteireza. Por plenitude, entenda integralidade. Estevão era literalmente, integralmente cheio do Espírito Santo. E todas as vezes que a palavra apresenta a expressão ser cheio, significa literalmente alguém controlado por. E é interessante que nós desgastamos o termo ser cheio. A igreja atual desgastou o termo ser cheio. Ser cheio é sinônimo hoje de barulho. Ser cheio é sinônimo hoje de muito do que nós vimos aí no meio evangélico, ou se podemos chamar de evangélico, eu prefiro chamar de pseudo-evangélicos. Uma coisa de infantilidade espiritual, o mau uso dos dons, uma criancice espiritual. Quando as pessoas me perguntam, pastor, aquele trem de rodopiar, picar o pé na cadeira, mandar para cima, subir, rodar para trás. Que negócio é esse? Isso é do demônio? Não, é meninice. Você está entendendo? É espírito de infantilidade.
E nós chamamos isso de ser cheio. Nós chamamos isso de capacitação. Nós, quando eu digo, querido, não é a igreja local, eu sei da seriedade dessa igreja e sei da seriedade da igreja que eu pastorei, sei da seriedade do pastor Roberto. Você está entendendo? Mas o que eu quero dizer é que o evangelho atual fez do termo cheio sinônimo de coisas que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito, significa que ele era controlado por Deus. Toda a sua vida, todas as áreas, todas as prerrogativas em Estevão tinham o controle que vinha do alto, tinha o controle de um Espírito que habitava dentro dele. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E a prova disso, querida, é que o texto, se você... Amém. Glória a Deus. E a prova disso é que o texto no capítulo 6, versículos 5, 8 e 10, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, diz que essa plenitude do Espírito Santo lhe concedia fé. Sabe por que você tem fé? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. É Ele quem proporciona a fé, é Ele quem aguça a fé. E a fé não é simplesmente acreditar, fé também é firme fundamento. Fé também, querida, é questão de lealdade. Você sabia que a palavra fidelidade ela é a junção de fé e lealdade? Estevão era leal aos seus princípios. Estevão era leal aos seus preceitos. O texto também diz que havia graça, favor de Deus na vida de Estevão. Favor de Deus, amém? Havia também poder. O versículo 8 diz que Estevão, cheio da graça e do dunamis, poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ter a plenitude do Espírito Santo. A sabedoria em Estevão era de tamanha eloquência que muitos dos prosélitos da época, muitos dos judeus helenistas não suportavam ouvir o ensinamento de Estevão. Tamanha sabedoria que esse homem tinha. A segunda característica que eu vejo em Estevão, porque o tempo nunca fica a meu favor, nem aqui nem em Guaratinga. Impressionante. A minha esposa, depois ela chega em casa e fica rindo de mim. Você e o tempo é uma coisa. Amém? A segunda coisa que eu vejo em Estevão é que Estevão não era um conformista. Repita comigo, Estevão não era um conformista. Amém? Ele não se contentou em apenas servir às mesas. Lembra do texto? Eles foram chamados, 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus, de sabedoria e de boa reputação. Foram chamados para quê? Servir às mesas. Porque havia, e é interessante isso, eu não vou falar disso, mas eu quero puxar isso adentro. Obreiro, você sabe por que você existe na igreja? Você sabe, Adalto? Sabe, irmã? Para resolver problema. Não é para deixar o problema chegar no pastor. O corpo diaconal pode falar, Roberto, fala Deus. É agora que você fala. Porque você é de casa. Depois eu vou entrar no meu carro, eu vou para Igaratinga. Agora é aquela hora que você fala, fala Jeová. Você está entendendo? Você não foi levantado para levar problema para o pastor. Pastor, o diácono é mestre em fazer isso. Pega que o filho é teu. Dá vontade de falar assim, não. Peguemos, porque o filho é nosso. Você está entendendo? Eles foram levantados. Depois, se um dia você quiser me chamar aqui para ministrar uma palavra só para eles, está aí a dica. Amém? Mas vocês foram levantados para resolver problema. Tinha um bando de viúva com ciúme. Glória a Deus que só tem isso na igreja primitiva.
sabe, estão cuidando das viúvas dos hebreus. Esqueceram de nós, pobres helenistas. Opa, está amarrado álcool. Você está entendendo? Os apóstolos, não é bom que a gente pare de ministrar, preparar a palavra, de nos consagrarmos para resolver esse tipo de problema. Levantemos 7 irmãos, adalto, de boa reputação, homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para resolver essa questão. Só que no meio desses 7 tinha um tal de Estevão, que não se contentou. Eu não vou apenas servir às mesas. Eu não vou apenas me reduzir a essa função que foi delegada pelos apóstolos e, obviamente, por Deus. O fato de ter sido escolhido pelos apóstolos para fazer parte do primeiro corpo diaconal da história da igreja, por si só, já era motivo de honra. Já é motivo de honra ser obreiro, é ou não é? Já é motivo de honra, motivo de orgulho. Deus te escolheu dentre tantos outros. No entanto, Estevão queria mais. Ele ousou ir mais longe e se tornou não apenas um dos primeiros diáconos, mas o primeiro mártir da história da igreja. Que bom que eu ouvi um glória a Deus. Você assustou com a palavra mártir. Você está entendendo? Querido, sabe o que o Espírito Santo traz ao meu coração? Quantos conformistas nós temos nos dias de hoje. Irmãos que tinham tudo para ser usado por Deus, mas que se contentam apenas com a função que lhe foi delegada. Eu quero abrir o leque, sair um pouquinho dessa coisa de obreiro. Às vezes, né, fulano faz isso. Não, eu sou levita. E falo mesmo, porque eu fui levita. Eu fui. Eu vim dessa raça. Você está entendendo? Isso é função do diácono. Isso não é minha função. Organizar cadeira, limpar chão, carregar a mesa. Olha que brucutu de mesa para a ceia. Isso é papel do diácono. Isso não é papel. Meu papel é tocar. Meu papel é cantar, não, querido. Todos nós temos um pouco de diaconato dentro de nós. Todos nós fomos chamados para servir. E quantas vezes nós nos conformamos com apenas uma função? Nos limitamos apenas àquilo ao qual fomos delegados. Pessoas que se condicionaram a uma função, ou até na pior das hipóteses, tornaram-se membros estáticos dos bancos de nossas congregações. A sua função de alguns é sair de casa, tomar aquele belo banho. Eu espero que você faça isso. Tomar aquele belo banho, vir para a igreja, sentar, levantar na hora do louvor, dar glória a Deus, aleluia, cantar as musiquinhas, sentar, ouvir a palavra de um cara doido que veio de Garatinga e depois ir embora para casa. Sua vida espiritual, querido, se condicionou a isso. Agora não é hora de dar glória a Deus, não. Agora é hora de falar misericórdia. Condicionamos. Nos conformamos. E sabe o que é conformar dentro da palavra? É nos amoldar. Quando o apóstolo fala assim, portanto, não vos conformeis com esse século, ele está dizendo, não vos amolde a esse século. E eu quero me apropriar desta palavra conformar para dizer que temos um leque de cristãos conformistas. Um leque de cristãos que se condicionaram a uma situação
ou função e acham que Deus é incapaz de fazer mais através da sua vida. Mas eu quero ser homem de Deus, querido, para dizer que você está enganado. Você pode mais, você pode requerer de Deus o mesmo Espírito que agia em Estevão, e mais do que servir às mesas, ir além e servir a Deus aonde quer que Ele queira que você o sirva para a glória dEle. Oh! Glória a Deus. Terceira coisa, senão o pastor Roberto não me chama aqui mais. Em Estevão resplandecia o brilho da luz de Cristo, por isso ele era diferenciado. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 6. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Amém. Atos nos relata que a presença do Espírito Santo era tão evidente, tão resplandecente, tão radiante na vida de Estevão, que semelhante a Moisés, o seu rosto brilhava. Aleluia! E essa luz era uma luz perceptível aos olhares de todos. Querido, as pessoas têm percebido o brilho da luz de Cristo em sua vida? Quando as pessoas fitam, o texto diz, fitando os olhos em Estevão, viram uma luz como se fosse o rosto de um anjo. Seu rosto brilhava como se fosse. Quando as pessoas fitam os olhos em você, na sua vida. E quando eu digo vida, eu estou estendendo todo o termo de vida, física, espiritual. Sua vida cotidiana, quando as pessoas fitam os olhos em você, que tipo de luz elas veem? Será que Cristo é tão perceptível na tua vida quanto era na vida de Estevão? Quanto de Cristo as pessoas veem na tua vida? Quanto de Cristo as pessoas veem em você no seu trabalho? Que tipo de cristão você tem sido no seu bairro, na sua rua, na sua vizinhança? Quanto de Cristo tem de você quando você está na faculdade? Quando você está entre amigos? Quando você está entre o grupo do futebol, da autorização da quadra tal? Quanto de Cristo tem na tua vida? Posso ouvir um amém? Eu me lembro uma vez que num torneio de evangélicos, um torneio de futebol de evangélicos, não é os que eu organizo não, viu, irmãos? Por milagre eu estava jogando. Mas a graça de Deus me removeu do futebol. Porque vai ser ruim de bola. Mas eu me lembro que o jogo começou a ficar tenso e tal. Aí um dos irmãos, e era do nosso time, o irmão virou e falou assim: vem. Até Moisés matou. Jesus, quando eu ouvi isso, eu me apropriei da fala de Cristo. Na volta, apartai de mim, maldito, eu nem te conheço. Você está entendendo? Amém? Tem pessoas que têm o brilho de Cristo na igreja. Mas no futebol é o cão. É o capeta. Perdemos. O cara vira um monstro. Você está entendendo? Amém? É Estevão na igreja, o brilho de Cristo, mas em casa,
é um príncipe na igreja. Não, amor, sente-se nessa cadeira. Essa aqui está melhor. Deixa eu arredar a cadeira agora para você. Mas em casa é o cavalo. É coisa. Você está entendendo, meu irmão? Quanto de Cristo tem em você? Posso continuar, pastor? Quanto de Cristo tem em você? Amém? As pessoas fitando os olhos, viram uma luz, como se, e o rosto dele resplandecia, como se fosse o rosto de um anjo. Você sabe o que é a profundidade do termo resplandecer? É uma luz que brota de dentro para fora. E por que essa luz brotava de dentro para fora, irradiava, resplandecia? Porque havia pessoa do Espírito Santo habitando dentro de Estevão. Aleluia! Glória a Deus! Quarta coisa, Estevão era um profundo conhecedor das Escrituras. O capítulo 7, do versículo 1 ao 50, ao ser acusado por falsas testemunhas, que ele era contrário ao templo e à lei, Estevão, em sua defesa, faz literalmente um esboço panorâmico do Antigo Testamento. Está aí. Ele faz um esboço panorâmico do Antigo Testamento. Ele começa lá de Abraão, o primeiro patriarca e pai da fé, passa por Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão e culmina em Cristo. Ou seja, Estevão era conhecedor da palavra. Você quer ser alguém diferenciado na igreja? Tem alguém aí que quer? Pastor, eu quero ser. Não, ninguém, pastor Roberto. Toma o microfone. Você está entendendo? Seja conhecedor da palavra. Você viu o pastor anunciando aqui, acho que no domingo, né? Seminário, isso e aquilo, outro. Ou matricula-se. Começa a ler Bíblia. Começa a ler Bíblia, começa a comer esse negócio. Quem aqui tem 1 ano de crente? 1 ano. 2 anos, levanta a mão. 2. 3. Uai, vamos pular para o mais alto. 6 anos de crente. Opa, levantou o quê? 8. 10. Ô Zé Osvaldo, você levanta essa mão sua. 30. Vamos lá para o 30. Ajuda o amigo aí. 30 anos. Devia ter ido logo nos 30. Amém? Agora eu vou perguntar. Quantos já leram a Bíblia? Pelo menos uma vez, toda? 2. 3. 4. 5 vezes. Eu preciso falar mais? Sabe uma coisa que eu disse esses dias num bate-papo? Sabe o que me entristece? Nós deitamos o pau em algumas seitas e heresias. Mas essas seitas e heresias conhecem mais dos seus livros do que o povo evangélico. Não bonita, não. Sabe, o politicamente correto. Sabe, a escola tentando enfiar a goela abaixo do seu filho uma ideologia do demônio chamada ideologia de gênero, e você, cristão, calado. A igreja se deixando sufocar. Quando Estevão termina o seu discurso, ele diz: vocês é que são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, homens que resistem ao Espírito Santo, perseguidores de profeta. Estevão não era politicamente correto. Amém? Estou vendo as duas aqui, é mais ou menos para me desconfiar. Está acabando. Vamos lá. Aleluia.
Outra coisa que eu vejo em Estevão, ele testemunhou de Cristo no ponto mais crítico de sua trajetória ministerial. Quando as pessoas estavam apedrejando Estevão, quando eles não aguentavam mais ouvir, que eles taparam os ouvidos e rangiam os dentes, Estevão encontra forças em Deus para testemunhar acerca de Cristo, tanto verbalmente quanto com a sua própria vida. Tanto verbalmente como com a sua própria vida. Estevão diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito, versículo 55 do capítulo 7, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Até na morte, Estevão falou de Cristo. Até na morte, Estevão profetizou com a sua própria vida. Outra característica que fazia de Estevão um homem diferenciado: mesmo na ânsia da morte, ele seguiu o exemplo de Cristo e perdoou aqueles que os acusavam. Até na morte, talvez ele se lembrou de Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando está sendo apedrejado, e depois de ter essa visão de Cristo assentado à destra do Pai, ele diz assim: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Sabe o que Estevão está querendo dizer, jovem? Senhor, eu não quero levar essa mágoa comigo, porque para onde eu vou, não cabe desavença. Para onde eu vou, não cabe discórdia. Para onde eu vou, não cabe conflito. Se coloque de pé do teu lugar. Eu fecho destacando um último item da vida de Estevão. A sua morte iniciou uma nova era entre os cristãos. A era da evangelização. É como se Estevão fosse literalmente uma semente. É interessante isso. Pedro e João poderiam ter sido martirizados. Se você analisar os capítulos anteriores, foram presos, açoitados, mas Deus escolheu um diácono. Deus escolheu alguém que servia à mesa, para dar o testemunho com a sua própria vida. A partir da morte de Estevão, a igreja passou a ser ainda mais perseguida e gerou nos cristãos um movimento chamado diáspora, saída. E esses cristãos começam a sair de Jerusalém, mas não apenas simplesmente fugindo, mas evangelizando onde quer que eles passavam. E o capítulo posterior ao capítulo 7 vai narrar a história de um outro diácono que vai ser o precursor do evangelho em Samaria. É a palavra de Cristo se confirmando. Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração. Eu profetizo que alguns Estevãos vão ser levantados a partir dessa noite. Homens e mulheres que não estejam apenas condicionados a uma mesma função, mas pessoas e homens e mulheres de Deus dispostos a fazer ainda mais pelo reino, ainda mais pela palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Agora sim, que Deus os abençoe. Amém. Vem me visitar hoje aqui.
quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Adore a Ele, Pai. Eu quero conhecer mais de ti. Glória a Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Convido o Espírito Santo para encher a Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Adore a Ele, igreja, com todo o Espírito coração, vem, toda a sua força. Espírito vem, Convida Ele que Ele vem. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo a partir de hoje? Faz meu coração arder de novo. Que o teu coração arde novamente. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Adore a Ele, vai. Espírito desce como fogo. Glória a Deus. Incendeia, incendeia. Incendeia, Espírito Santo. Glória a Deus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Glória a Deus. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito
incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Aplauda ele. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor, que está sentindo um pouco distante, que ouviu a palavra, foi chamado para servir ao Senhor? Tem alguém que quer reconciliar, ou alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, quer entregar a sua vida para Ele, deixar que Ele conduza a sua vida? Talvez você já lutou, já tentou e não conseguiu. É o momento de você entregar a sua vida para Ele, deixar Ele cuidar de você, porque Ele tem o melhor para você. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Se não der, que Deus abençoe. Nós encerrarmos, eu quero agradecer Pastor Wendel, sua digníssima esposa. Quero agradecer a todos que vieram cultuar ao Senhor com raciocínio e com entendimento. Meus queridos, nós falamos pela manhã sobre o ministério pastoral, não no sentido de hierarquia denominacional, mas sobre missão, aprendendo com Cristo, o sumo pastor. Eu disse que daqui a poucos dias estarei reunindo todos os líderes de conexão, departamento, cooperadores, obreiros, pastores, diáconos, enfim, todo o corpo docente de obreiros ou diaconato, como diz o pastor Endo. Eu estarei ensinando, talvez num dia aqui, no domingo, e nós estaremos encerrando com o almoço. Eu quero ensinar para essa igreja o que é ministério. Vou falar sobre ministério. E o meu desejo, eu tenho pedido milhares de almas para o Senhor neste lugar. Não vejo nós aqui, sempre falei isso. Mas como que Deus vai nos dar alma? Através da minha vida e da sua vida. É o que foi pregado aqui nesta noite. Eu quero conscientizá-los de que é essa igreja. Não é isso aqui. Quero conscientizá-los o que é realmente ser igreja nesses dias atuais. Amém? Prepara, porque Deus vai usar você. Deus vai usar você para ganhar milhares de almas para a glória dele. Amém? Você está confortado aqui nessa noite? Tem muitas pessoas lá fora precisando de mim, de você, e Deus vai nos usar para trazê-las para a presença do Senhor. Eu quero fazer, toda a igreja, nós iremos fazer uma palavra de oração. Eu quero convidar mais uma vez, vem aqui, pastor Eno, fazer essa oração a favor desse corpo docente de obreiros, o diaconato, que o Senhor continue usando e abençoando e dando graça para continuar servindo ao Senhor. Aleluia. Querido, feche seus olhos. Glória a Deus. Esses homens e mulheres de Deus, ao qual denominamos obreiros ou diáconos, eles foram levantados para isso que nós falamos aqui, servir. E às vezes você está no conforto do seu lar, dormindo, e alguns deles estão com seus joelhos dobrados nas madrugadas, juntamente com o seu pastor, orando. Quando eu cheguei ali, a pastora Cida disse: oramos a semana inteira pela sua vida, pastor, para que Deus te usasse. E agora eu quero te convidar a fazer isso que eles fazem constantemente pela sua vida. Amém? Que nós oremos por eles. E aonde vocês estiverem, obreiros, diáconos aí, diaconisas, vocês vão ficar em posição de receber. E a igreja vai orar por vocês, abençoando cada uma de suas vidas
em o nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agora na autoridade do Teu nome, Papai querido, queremos orar. Deus, e que nessa noite o Senhor levante entre cada um desses diáconos, diaconisas, obreiros e obreiras, ó Deus, Estevãos, Filipes, Timóteos, ó Deus, homens e mulheres dispostos a fazer a Tua obra, homens e mulheres dispostos a serem cheios do Espírito Santo, cheios de fé, da graça e do poder de Deus. Papai querido, em o nome de Jesus Cristo, Deus, governantes, Papai querido, dos seus lares, Papai querido, os abençoe na sua casa, no seio da sua família, no trabalho, porque o trabalho diaconal, Papai querido, se estende, ele vai além da mesa da igreja, até a mesa, Papai querido, lá fora. Deus, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite, Deus, que o Senhor levante do meio do corpo diaconal novos pregadores, novos ministros da palavra, novos homens e mulheres, ó Deus, cheios da Tua unção, cheios do Teu poder, cheios da Tua graça, Papai querido, em nome de Jesus Cristo. Chame-os, ó Deus, a um entendimento pleno da Tua palavra, chame-os, ó Deus, a uma vida de intimidade, de consagração e de entrega. Nós os abençoamos na autoridade do nome de Aleluia. Amém. Mais uma salva de palmas para o Senhor. Nós estaremos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, amanhã, segunda-feira, o meu Conexão estará em jejum e oração. Terça-feira, conexão do pastor Nelson. Amém, pastor Nelson? Jejum e oração. Quarta-feira, conexão, ou seja, quarta-feira, Ministério Louvor. Amém, Ali? Quinta-feira, conexão da Ana Júlia e do Lucas. Amém? Sexta-feira, União Feminina. Cadê a irmã Neiva? Amém, irmã Neiva? Sexta-feira. Sábado, eu não vou falar para os irmãos não, porque sábado eles não estão lá, né? O que está faltando aqui? Sol e Augusto, sábado, amém? E domingo, toda a igreja, ok? Domingo nós estaremos fazendo o cronograma, nós estaremos todos os dias aqui, orando e jejuando a favor dessa obra. O meu desejo é que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana de vitória, de livramentos, de conquista. E aonde vocês forem, colocar a planta dos pés, estender as mãos, sejam instrumento e abençoados por Deus. E que as bênçãos do Senhor vos acompanhem. Vocês não precisam correr atrás das bênçãos, que as bênçãos do Senhor estará acompanhando vocês. Vocês creem nisso nessa noite? Amém? Erga vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Os digam, vão em paz, em nome do Senhor.